TheCast no ar. Estamos começando mais um podcast, como sempre, trazendo os melhores assuntos. E hoje o mundo é dos negócios, empreendedorismo, empresa, enfim. E para isso estamos com dois convidados especiais. Mas antes disso, eu queria te convidar para que você entre no nosso canal. Vai lá, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações e acompanha a gente nas redes sociais. O TheCast, como sempre, trazendo o melhor do conteúdo digital. E hoje está comigo é um amigo que já esteve aqui outras vezes, já considero como da casa mesmo, Marcos Vital. Bem-vindo, Marcos, mais uma vez. Pois é, meu amigo Jaelson, mais uma vez aqui, tô ficando da casa mesmo, da casa mesmo. Seu sócio nesse negócio, muito bacana estar aqui. Eu quero fazer um convite, vamos montar um podcast. Opa. De repente aí, né? Verdade. Treinado para ser o host, você já está praticamente sim, né? Terceira vez. Verdade. Cara, muito bom tê-lo aqui, um prazer, bem-vindo mais uma vez. Maravilha, obrigado, é uma honra estar aqui com você, né? Boa. Falando agora de um tema específico, um tema sim. muito próprio aí de um trabalho extraordinário que a gente vai poder tratar aqui ao longo do podcast. Eu não tenho dúvida nenhuma que apesar dele ser uma coisa muito de nicho, né, uma coisa muito específica, mas que vai chamar muita atenção de muita gente, porque é um negócio que está dando muito certo, estamos aí atuando Brasil afora, enfim. Muito bom. Muito bacana. Muito bom. Isso é a curiosidade que você fica tendo, mas logo a gente vai desvendar. Eu já conheci, estou também curioso para ouvir melhor ainda a explicação, tanto do Marcos Vital e agora também ao nosso lado, ele, Dalmo Peixoto Neto. Vou chamar de Dalmo Peixoto, pode ser? Bem-vindo, Dalmo, ao nosso podcast. Eu que agradeço aí, Jaelson, o convite, né, de estar aqui. Boa. Estreando aqui, né? Marcos já é de casa, mas eu estreando. Então... mas a energia é uma só. Fica tranquilo que aqui vai fluir legal aí. Logo você vai ver assim que esse é o primeiro de uma série. Opa, vamos lá. Dalmo Peixoto, que também é CEO da Livicon, é uma construtora, e ele hoje também, junto com o Marcos, toca um negócio que é o que nos traz aqui. É um negócio temático, muito interessante. Vamos falar sobre um nicho, uma empresa chamada Desco, D-E-S-C-O-C-C-O, Desco, muito bom. Eu queria convidar inicialmente o próprio Dalmo, que teve, juntamente com o Marco, essa iniciativa, para esclarecer para a gente de que se trata, o que é a Desco, o que é que ela oferece, o que é que ela oferta, qual a entrega que faz, para que o nosso seguidor, para que os nossos ouvintes possam terminar esse episódio totalmente esclarecido. Dalmo, por que Desco e como começou? Então, Gelson, Desco, a origem do nome Desco vem de descomplica, né? De descomplicar. Então, assim, a gente quer descomplicar a vida do construtor, né? Do incorporador. Cara, que ideia boa. Eu fiquei curioso agora. Quem foi quem foi o teu personal aí? Quem foi o teu marqueteiro? Porque descomplica. Cara, o mundo já está tão complicado. Pois é, né? E aí, quando chega algo que vem para facilitar e já chega com a apresentação de Desco, de descomplica, muito bom. Então... E a gente, o trabalho que a gente faz é de recuperação de créditos imobiliários, né? Então, a gente atua, né, nessa recuperação administrativamente, né, junto às instituições financeiras, e a gente atua para que a gente consiga recuperar alguns valores, né, que são deixados na mesa, e a gente faz esse trabalho para as construtoras. Muito bom. Então, a recuperação de forma direta, especialmente para as construtoras. Isso, exatamente. Isso? Construtoras incorporadoras. Boa. Como todo negócio, nasce de uma dor, de uma necessidade, né? É o que me parece, vocês, antes de abrirem, né, de começar esse trabalho, tiveram alguns diálogos, algumas discussões para chegar nessa conclusão. Nasceu de onde mesmo? Da Livicon, do próprio Dalmo? Então, nasceu na Dorminha, na Livicon. Tá. Né? Boa. Então, o que acontece? A gente, enfaticamente, a Desco hoje, a gente consegue recuperar os créditos com empreendimentos que são executados pela Caixa Econômica Federal, né? E a minha empresa atuava muito, né, com Caixa Econômica. Certo. E algo que me incomodava muito, né, desde sempre, era a questão das informações, né, do tráfego de informações que existia entre a minha construtora e a Caixa, né, no aspecto de que, por exemplo, eram tarifas que eram debitadas da nossa conta, a gente questionava a agência, mas a gente não tinha resposta na velocidade que a gente precisava, então até para fazer contabilização disso era um pouco complicado.
por exemplo, existe juros, né, que são cobrados dos clientes nossos, né, nessa modalidade de empreendimentos que são feitos, que é chamado de juros de obra. Né, que é para que o cliente ele assine o contrato de financiamento junto à Caixa durante a fase de obra e o saldo devedor do financiamento dele se manter estável até realmente a entrega do imóvel. Então, ele começa a pagar a prestação do imóvel com o mesmo valor que ele assinou o contrato naquela data durante a fase de obra. Né? E se o cliente não paga esses juros de obra, o construtor ele é fiador. Caramba! Imagina, Dalmo, quanto número não gira nesse contexto aí, né? Pois é. Porque a gente vai assinar um contrato de uma compra de um imóvel, já é papel, falando de uma pessoa física, né? Eu já fiz isso, inclusive, aqueles contratozinhos de tantas páginas. São mutuários, né? Não é? Os mutuários. Imagina uma operação de uma construtora em toda essa performance aí. Dalmo, fazendo menção aqui também à presença do Marcos, que ele como economista, vale frisar, o Dalmo é administrador de empresas e o Marcos Vital é economista, que aí fizeram uma dupla, acho que complementou. Por que puxar ou trazer um economista para esse jogo, para fazer esses cálculos? Quem responde? Eu pergunto o Dalmo, aí de repente... Então, vamos lá. Então, complementando o que eu estava falando, né? E aí, por conta dessas situações, das informações que a gente não tinha a velocidade que a gente gostaria, isso me incomodava muito. Sim. E eu cheguei e falei para a minha equipe, eu falei, pessoal, a gente precisa entender todo o processo de contratação dos empreendimentos, porque senão vai ficar sempre o cachorro correndo atrás do rabo. Sim, né? Aquela situação, e vai estar sempre nessa situação. E aí eu comecei a estudar todo o processo, enfim, desde a contratação dos empreendimentos, né, do início da contratação até a entrega, né, todo o processo dentro da Caixa, e foi aí que deu o estalo em relação a esses créditos, que eu percebi que a gente não estava sendo creditado. Né? Então, foi aí que eu fui buscar isso primeiro para a minha empresa, né? Sendo que o que aconteceu? Eu não sabia exatamente como pedir a agência. Entendi. Né? Geralmente se pensa, né? Eu estou falando como leigo, de ir pela via judicial, ou chegar nesse ponto. No caso, não precisou. Não precisou, porque também eu não queria. Né? De nenhuma forma, porque assim, a gente tem todo um relacionamento com a Caixa Econômica e a gente não quer de forma alguma que esse relacionamento seja de alguma forma danificado. Boa. Né? E se a gente vai para essa esfera, esquece relacionamento. Sim, né? Perfeito, então, litígio é litígio, né? É uma briga. Exatamente. Todo momento eu tive esse cuidado para a minha empresa, né? Para que a gente não tivesse nenhum tipo de estreitamento, nenhum tipo de rusga, né? Vamos chamar assim, no relacionamento. Né? E a partir do momento que eu entendi realmente como pedir, então o processo começou a andar um pouquinho mais rápido. Boa. Né? E aí eu fui creditado. A partir desse momento eu percebi, poxa, por que não utilizar essa expertise agora para estar oferecendo para os meus colegas consultores, né? Perfeito, aqui em Maceió. E foi aí que eu comecei realmente a elaborar todo esse projeto e percebi duas situações, tá, Jaelson? Que é o seguinte, imagina eu, Dalmo, como consultor, tá oferecendo esse trabalho para uma outra construtora, né? O que ele poderia pensar? Eu precisaria de algumas informações. Sim, né? Perfeito. O que o consultor do outro lado da mesa ia pensar? O Dalmo está querendo ver meus números, meus processos, meu segredo empresarial. Perfeito. Né? Então, não é fácil não. Então foi aí que eu percebi, primeiro, né, por estar tocando na construtora, eu precisaria ter alguém junto comigo que tivesse mais uma pegada de consultoria. Certo. Né? E o segundo ponto era que fosse uma pessoa do mercado, mas que não fosse consultor. Pô, muito bom. Então foi aí que eu tive a ideia de convidar o Marcos, né, para fazer parte desse projeto. Né? A gente tinha estreitado bastante o relacionamento com quando eu estava como diretor na ADEME, Marcos estava prestando uma consultoria na ADEME, então isso acabou estreitando bastante a relação da gente, né? Por falta de currículo não podia ser. Marcos, inclusive, tem um histórico muito bom, também hoje na Coopercon, né, Marcos? E outras passagens na vida pública, enfim. Você se sentiu confortável? Bastante, né? Além de ser um cara nota 1000.
Beleza, né? Então, eu também sou suspeito em dizer, mas eu também acho. Íntegro, que é uma coisa muito interessante, porque assim, como você bem colocou, a gente, num trabalho como esse, você lida com informações, né, sigilosas, né? Credibilidade. E credibilidade é um negócio sério, né? Para se conquistar não é fácil, mas para se perder, se não tiver cuidado, é rápido, né? E aí, Gelson, a gente... Já no primeiro convite do Marcos, o Marcos já entendeu o potencial desse negócio. Sim. E já na mesma hora disse, poxa, vamos seguir em frente. E já nas primeiras conversas, Marcos, já com aquela pegada, né, de consultoria e tudo, aí ele disse para mim, fez a seguinte pontuação. Ele falou, Dalmo, a gente precisa trabalhar 2 situações para que o nosso negócio realmente trilhe. O primeiro ponto que foi o seguinte, todo esse processo de eu fazer o meu primeiro pedido na agência até realmente ser creditado, demorou 1 ano e meio. Tá? Então, por um processo completamente administrativo, é um processo até que durou muito tempo. Sim, né? 1 ano e meio. Então, a gente precisa encurtar muito esse tempo. Por quê? Porque nenhum construtor, incorporador, nenhum empresário quer esperar tanto tempo assim por um crédito que seja administrativo. Né? E o segundo ponto, que é o mais importante. Você falou para mim, né, e eu até falei aqui, que eu tive um cuidado grande com a minha empresa para não criar nenhum tipo de rusga junto com a Caixa. Sim. Né? Porque, Gelson, esse tipo de crédito que a gente vai buscar são empreendimentos que são segmentados lá dentro da Caixa. Então, a Caixa faz praticamente 90% desse tipo de empreendimento. Entendi. Não tem nem outras opções, né? Mas geralmente a própria Caixa. Então, você tem uma rusga, tem uma ruptura com a Caixa, nunca vai ser bom. E a gente sabe, né, o quão a Caixa ela é estratégica para os clientes, né, para os nossos clientes, futuros clientes. É a principal fonte de financiamento, né, na verdade. Então, é difícil romper com quem efetivamente tem o fundo, tem o dinheiro. Lógico, né? Isso é esse cuidado. Imagine que na conjectura, ou seja, na construção da Desco, todos esses cuidados você precisou ter. Sim, exatamente. Então, a gente realmente conseguiu estruturar um modelo de negócio no qual a gente reduziu drasticamente esse prazo. Boa. Né? E principalmente a tratativa que a gente dá junto às agências, aos gerentes, enfim, toda a turma da Caixa é uma tratativa leve, uma tratativa tranquila, né, Marquinhos? A gente se coloca ao lado, né, do pessoal, porque isso, na verdade, de uma forma ou de outra, é uma necessidade que eles vão ter em algum momento de resolver, quando eles percebem do que é que se trata. Em algum momento eles sabem que vão ter que resolver, né? E aí a gente está ao lado para encurtar esse caminho. Porque, na verdade, Gelson, até já entrando aqui um pouquinho também nessa conversa, o que é que a gente percebe que lá no início, o que foi o alongamento desse tempo, desse prazo, do Dalmo da entrada administrativamente, tratar com gerente de relacionamento, com gerente de habitação e outros, até a superintendência. É que, na verdade, assim, a linguagem do construtor, né, como o construtor fala e trata as coisas internas dele é uma forma. E como a pessoa de dentro da instituição financeira trata é outra, porque eles têm as nomenclaturas, né, das planilhas deles, tal, enfim. Então, às vezes o Dalmo falava ou pedia uma determinada situação, uma determinada coisa, e não era, às vezes, captado, não era entendido, porque, ao bem da verdade, era basicamente a mesma coisa que o cara imaginava até que fosse, mas não era na forma como o cara entendia. Depois que o crédito cai na conta e a gente tem acesso às informações, às planilhas, aí sim a gente se debruça sobre uma informação, a gente começa a entender nitidamente como é que se acessa essa informação e pedir com a linguagem dos caras. Aí o tempo estreita drasticamente, porque a gente, na verdade, não está mais levando ao cara uma solicitação que ele tem dúvida. Né? Agora a gente chega efetivamente pedindo, o que facilita bastante o entendimento da equipe. Desde o começo, a própria Caixa, ela conseguiu ver com bons olhos, embora seja de forma administrativa, mas porque quando você fala de recuperação, você fala de reembolso, né? Você fala de retirada, não sei, talvez até que acostume, veja a veracidade, veja a procedência. Sempre viu com bons olhos? Olha, Gelson, isso vai depender muito da interpretação de cada receptor.
né? Porque o que acontece? A gente até brinca, né, que assim, brinca não, é uma realidade lá dentro da Caixa, porque é o seguinte, a rotatividade do pessoal lá dentro é muito grande. Entendi. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que uma pessoa está lá dentro do cargo, ou de habitação, enfim, o que quer que seja, e começa a se destacar, né, ele acaba subindo, ou acaba sendo, acaba indo para um outro cargo superior, e o que acontece? A pessoa que está assumindo lá dentro, às vezes não conhece. Sim, imagina, agora eu entendi. Quem chega, o cara quer isso aqui, daqui que, né, entenda. Mas a tua pergunta, ela é muito importante, é muito própria, porque assim, ao bem da verdade, via de regra, todos, sem exceção, eles têm a convicção de que o pedido é um pedido legítimo. Tá. Então, todo mundo sabe que o que a gente está solicitando é uma coisa legítima, é um crédito absolutamente certo, né? Por parte das consultoras, a gente vai buscar um valor que é dele de direito, né? E que no percurso, né, pela quantidade de informação que essa turma precisa lidar, né? Imagina uma agência com milhares de clientes diariamente, com um volume de negócio muito grande, e às vezes é quase que humanamente impossível um funcionário ter o conhecimento de todas as operações, de tudo que acontece. E por vezes ele deixa de fazer não por dolo, não porque ele quer prejudicar qualquer consultor, tal. Às vezes deixa de acontecer pelo excesso de demanda mesmo dentro da instituição financeira, e os caras terminam não conseguindo ter braço para fazer tudo. E aí é exatamente aí que a gente vai, mostra e diz da importância de efetivamente se fazer, porque em algum momento ele vai ter que fazer, né? Entendi. Tá? E as coisas, quando são feitas e repetidas, daqui a pouco vai tornando um padrão e vai acostumando, ainda que outro chegue, né, como você bem colocou, numa permuta, numa mudança de cargo, mas aquele padrão ali já facilita até a segurança de vocês. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Para pedir, né? E até serve como exemplo, né? Por exemplo, a partir do momento que a gente consegue fazer um trabalho dentro de uma determinada agência, se aquela agência nunca fez esse trabalho ou não faz há muito tempo, enfim, a gente, olha, procura a agência tal, para saber como funciona todo o processo, enfim, e isso acaba facilitando muito. Curiosidade, cada construtora que necessite recorrer, são vários processos, é por obra, só para eu entender, vamos lá, construtora X, ela precisou recorrer. É um processo só que traz esse montante, ou você parte ele em etapas ou em obras? Como é que na prática funciona? Geralmente a gente requer todas as informações, né, de todos os empreendimentos que aquela determinada construtora fez com a Caixa. Certo. Né? E a partir daí a gente vai através de algumas perguntas que a gente faz, né, para o construtor, a gente vai direcionando os pedidos nas agências que eles trabalharam. Ah, tá. Bom, então agora eu entendi. Tem vários pedidos, não é um pedido só. Né? Você vai entendendo e vai partilhando. Aí tem algum pedido que vai ser um pouco mais rápido, o outro vai variando. Boa. Depende muito do conhecimento, né, da agência que a gente deu entrada, porque às vezes você tem uma construtora que tem inúmeras agências, opera com inúmeras agências. Então, o que é que acontece? Ali, naquele portfólio, naquele leque de agência, você pode ter uma agência que até já detém o conhecimento e de repente até já fez o crédito a tempo, aí não vamos encontrar. Às vezes acontece também, tá, Jaelson, da gente nem encontrar esse crédito que a gente vai buscar, porque de repente a agência já fez. Tá ok, tá tudo em dia, tá tudo dentro, né? E, porventura, tem algumas outras agências que às vezes não detêm conhecimento ou está assoberbada e não teve braço para fazer. Perfeito. É exatamente aí onde a gente vai lá buscar. Muito bom. A gente percebe que é um trabalho assim, extremamente limpo, que vai em cima, joga luz e acha naquilo que realmente deixou de acontecer. Na linha do tempo, eu queria agora entender um pouquinho a Desco com relação à linha do tempo. Momento 1, já percebi, tá aí a Livicom, você percebeu a necessidade, foi lá, requereu e nasceu a ideia. Isso. Se a gente fosse descrever o passo seguinte, né? Logo em seguida que vocês tiveram a ideia, colocaram o nome,
Eu sei que a gente preserva nomes e tudo mais, informações sigilosas, mas fiquei curioso, qual foi o passo seguinte? O passo seguinte foi a gente buscar os clientes aqui, né? Aqui em Maceió, inicialmente, que a gente está aqui. Certo. Né? Então, a gente foi identificando, né, as construtoras que faziam esse tipo de empreendimento, né, do mesmo tipo que eu faço. Então, e aí a gente foi buscando, apresentando, né, nesse nosso trabalho. E já como a gente conseguiu fazer aquele modelo de negócios que a gente conseguiu reduzir drasticamente o nosso prazo, sim, já de cara a gente já começou a atuar, né? Isso foi em agosto de 2020, né, Marcos? Isso, que a gente começou. 2020. Exatamente. E já no mês de agosto mesmo, no finalzinho do mês de agosto para começar setembro, que massa, os créditos já começaram a cair na conta das empresas. Caramba, velho. Então, de um ano e meio para 30 dias, para 15 dias, uma semana, dependendo da expertise da agência, a gente conseguiu acelerar. E você falou Maceió, mas aí vai se estendendo, a Desco hoje está no Brasil. Está no Brasil. Procede? Isso, a gente já está em 17 estados. Né? Caraca, velho. Que massa, 17 estados. A gente já foi do Amapá até Rio Grande do Sul. Olha só. Caramba. Mais Distrito Federal, 17 mais Distrito Federal. Fiquei curioso, quem é que bate mais na porta de vocês dois aí? Quem é que é o Dalmo ou o Marcos? Das construtoras, né? Opa, tem um aqui. E aí? É um trabalho bem conjunto. Bem conjunto, né? É um trabalho conjunto. Na verdade, a gente percebeu a importância, inclusive, de identificar parceiros em cada estado. A partir a primeira coisa muito boa que aconteceu para a Desco foi a gente ter e adquirir o legado em Alagoas, em Maceió. Perfeito, né? A gente, todas as principais construtoras que tinham esse crédito, a receber todas, quase que sem exceção, a gente foi lá e conseguiu esse crédito. Então, assim, a gente tem depoimento de empresas como Telezil e tantas outras grandes empresas aqui. Certo. A gente tem depoimento, Formal Sanco, presidente da ADEME, atual presidente da ADEME, o Marcelo, o Alfredo Breda. Caramba. Tal. Então, a turma, a gente conseguiu fazer esse trabalho e acreditar, todos eles entenderam a importância do trabalho, deram depoimento em favor do trabalho da Desco, e isso abriu muita porta lá fora. Mas, ainda assim, como a gente está chegando no estado, né, novo, onde a gente conhece, pouca gente conhece a gente, né, o que é que a gente optou por fazer? Identificar um parceiro local, uma pessoa de referência, né, naquela cidade, para ser o nosso parceiro, o cara que abre porta, porque esse cara vai trazer para a gente o que a gente às vezes não tem ainda naquela região, naquela cidade, que é credibilidade. Né? Então pega um cara de referência, um advogado de direito imobiliário que já trata com algumas construtoras, às vezes até ex-presidente de entidade de classe, de um Sinduscon, de um Secov. O executivo na entidade de classe, enfim. Ou até o cara de negócio mesmo, que está lidando ali com construtores e tal. A gente consegue, a gente conseguiu fazer esse match, né, com... Por aí. Com as empresas. Muito espaço para ser explorado no Brasil. Qual a visão de vocês aí, depois de 4 anos nessa pista, fazendo um bom trabalho? Tem muito espaço? Tem muito espaço. A gente imagina que a gente já recuperou uma grana muito boa, mas a gente imagina que essa grana muito boa que a gente já conseguiu recuperar ao longo desses 4 anos, foram mais de 64 construtoras, mais de 500 empreendimentos ao longo desses 4 anos. Caramba, quase 4 anos. Peraí, rapaz, é número. Essa foi boa. Eu queria, Marcos, me permita, esses números eles são relevantes. Eu acredito que quem está assistindo a gente merece ter pelo menos isso com mais clareza ainda. Olha para essa câmera aí, diz quantas nessa trajetória? São mais de 64 construtoras, mais de 500 empreendimentos nessas 17 cidades no Brasil, já é o Distrito Federal, e assim, num montante superior a 31 milhões de reais já. Então, assim, é um número muito impactante, né? Que, imagina, faz muita falta 31 milhões no circulante, no fluxo de caixa dessas construtoras, né? Então, imagina, a gente ajuda o cara, um dinheiro que ele não tinha ideia que existia, inclusive nos depoimentos que a gente tem, inclusive no nosso site. Tem muita gente que diz
claramente, a gente não tinha ideia que existia esse valor, e a gente vai lá e pega isso administrativamente de uma forma muito suave, sem estresse, sem atrito. Só aí não ter um litígio, não ter briga jurídica, né? Que quando preciso for, tudo bem, mas se puder não fazê-lo, né? E que é distância. Isso aí a gente sabe. A gente sabe, né? do quanto isso é ruim, é nocivo para a construtora, porque efetivamente a gente sabe da importância da instituição financeira, Caixa Econômica, para qualquer construtora incorporadora que precisa estar ativa no mercado, porque é a principal fonte de financiamento, é o principal funding do mercado. A gente, efetivamente, a gente tem o maior zelo do mundo no trato com a instituição financeira, justamente para não ter nenhum tipo de atrito. Exato. Muito bom. Antes de eu fazer outras perguntas, que matando minha curiosidade, eu só registrando que a Desco, ela tem mostrado o seu trabalho, inclusive dentro do mundo digital, com um site. Coloca aí o que fazemos, por favor, ô Júnior, para a gente dar uma olhada. Aqui está o site da Desco, que é o www.desco.com.br, não é assim? Exatamente. Boa. E aí, muito bom. Aí você tem aí o que fazemos, onde deixa claro, você que nos assiste, tendo interesse, já facilita, né? Você já vai, né? Grande parte das construtoras incorporadoras não tem ciência que existem valores a receber. Caramba, velho, isso aí é um negócio assim que... né? E aí você falou, esse número está aí, né? Recuperado mais de 30 milhões. Superou os 30 milhões, 31 milhões. Só uma passagem rápida, Júnior, sobe aí, por favor, para a gente dar uma olhada. Ou já chegou aqui aqui já está no topo, né? Tá, muito bem. Tá, além da curva, você teve presente aí num desses podcasts. Isso. Legal, cara, muito bom. Aí isso facilita, e tem 64 empresas. Olha só, começou. Você vê o que é persistência, o que é continuidade. Pode voltar, irmão. O que é a continuidade, né, de um trabalho persistente. Se você não tivesse tido a primeira e não tivesse partindo, você não seria nesse número aqui. Exatamente. E como também você colocou, 64 empresas. Hoje em dia no Brasil, quantas construtoras nós temos? O universo. Isso a gente está falando de alguma coisa perto de 0,0 alguma coisa, tá? Já é muito pouco. Que a gente já foi buscar, e tem muita coisa para ir buscar. Muita coisa para ir buscar, né? Ô Marcos, me diga uma coisa, um trabalho como esse, você tem feito ele assim de forma bem reservada, ou existe espaço para você? Hoje, por exemplo, você está no podcast, com certeza isso aqui vai ser assistido pelo Brasil. Exatamente. Né? Faremos questão que isso aconteça, claro. E a temática, embora seja bem nichado, mas tem muita gente que se interessa. Sim. Sem dúvida. Mas além disso, vocês têm tipo assim uma estrutura que liga para alguém e tal, ou é mais assim a fogo morno mesmo, assim, devagar? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Vamos lá, a gente tem uma rotina, né, de tratativa semanal. Eu e Dalma, a gente tem reserva um tempo para a gente tratar. Até porque vocês têm outras coisas também. Exatamente. Não é só a Desco, né? Com a consultora, com a cooperativa, com algumas outras coisas. Então, assim, mas a gente tem um compromisso de um determinado horário, a gente travar para a Desco, né? Na verdade, destravar, né? Destravar, gostei. Então, deixa o tempo reservado para destravar o caixa de muita gente aí que está precisando. E aí, Jair, o que é que a gente fez? Né? A gente, como a gente havia falado, a gente elencou parceiros no Brasil inteiro, e esses parceiros, a gente, na tratativa com eles fazem o link para a gente fazer uma reunião virtual. Entendi agora. A gente... 20 minutos de reunião virtual, né, com o pessoal das construtoras. A gente faz um pouco mostrando o que é o nosso negócio, e a partir daí traz esse chão. A gente já conversou aqui, né, passagem na iniciativa privada. E aí uma das coisas que chamou muita atenção do Dalma é o seguinte, é que eu fui revenda de material de construção. Então, fui fornecedor de quase todos esses caras durante 25 anos da minha vida. Sim. Estou há 17 na Coopercon, então também lidando com essa turma toda de construção. Ô Marcos, você não pode falar muito dessas datas não, porque daqui a pouco a gente vai fazendo uma conta. Peraí, gente, esse cara Marcos, assim, 17 mais 25. Né? É isso aí. Tô brincando, o Marcos tem 40 a mais, ele é do meu time, né? Sou seminovo, né, já? Seminovo, né? Gostei. Tá, então assim, aí ele na procura, né? Encontrando o seu nome. E aí o que é que acontece? A gente criou essa rotina, a gente tem parceiros regionais no Brasil inteiro, nessas 17 cidades. Certo. E a gente faz esse bate-papo com eles com uma frequência muito boa, né? Pelo menos semanal.
onde a gente fica monitorando, acompanhando, fazendo reuniões com várias consultoras no Brasil inteiro, né? Boa. E você vê, eu acho que até que cheguei a comentar com você, o alcance do podcast. Sim. Numa dessas consultoras, o Dalmo sempre, ele se apresenta, diz um pouco a origem do trabalho e depois ele me apresenta, né, para que o pessoal entenda quem é que são as pessoas que estão tocando o negócio. Na hora que ele foi me apresentar para um empresário de um outro estado aí, o cara disse, não, o Marcos eu conheço. Caramba. Aí eu tomei um susto, eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Entraram no Google, assim, minha ficha corrida. Pois é, sabe de onde o cara me conhecia? De um podcast. Olha só, que massa, velho. Cara, eu tomei um susto. E assim, o podcast, eu falei sobre a Desco nos últimos 5 minutos do podcast, de 1h30, 1h25, sei lá, alguma coisa desse tipo. E eu tomei um susto e brinquei com o cara. Disse assim, você não me conhece, você não conhece a Desco. Né? Você pode até conhecer o Marco, porque da cooperativa e tal, não sei o que. Não, eu conheci a Desco e tô aqui para poder ouvir vocês com mais detalhe, porque efetivamente eu vi que você também toca a Desco. Assistiu o podcast. O cara assistiu até o fim, 1h e tanto. Gente, eu não posso deixar de fazer um pitch com isso aí. Você que está assistindo a gente, veja a importância do podcast. É simples, o cara senta numa mesa como essa, passa o quê? 1h30 conversando, termina abrindo o coração. Então dá autoridade, não é? Você consegue conhecer, sem contar as pílulas que a gente solta, que são os pequenos cortes, né? Isso aí ele fortalece, robustece. Eu sou suspeito em falar e estar sempre dizendo isso, porque eu hoje penso em podcasts 25 horas por dia. Sem dúvida. Mas não é palavras minhas, não são palavras minhas, são palavras ditas, inclusive, pelos números. 38% a 40% do brasileiro já consome podcast. Temos ainda um gap bom para ser preenchido, e muita gente toma decisões a partir do que escuta de um podcast. Até porque o podcast é um negócio tão natural. Você vê que a gente aqui tem até o direito de dar uma falha, às vezes troca a língua e tudo mais. E é natural, até para você passar 1 hora, se não for verdade, o cara fica olhando aí pro teu óculos, né? Muito rapaz, corte, esse cara, muito né? corte. Muito corte, né? Então, é diferente do negócio só produzido, né? O cara pousou, lê um texto, ele é um TP, um teleprompter e tal. Aqui não, meu amigo, aqui é na hora. A gente chegou aqui, já desenhou, conheci Dalmo Peixoto agora, já deu, né? Liga, energia boa, e tá rolando a conversa. Podcast é isso. Cara, que bom saber disso aí. Pois é, eu não podia deixar de pontuar isso. Primeiro porque eu sou seu fã aqui desse trabalho espetacular. De novo registrando, eu fiz isso naquele podcast que a gente gravou da Coopercom, mas não posso deixar de registrar. As instalações do TheCast, do Destravo, são absolutamente extraordinárias. Eu estou gravando no segundo estúdio. Estou já pedindo música no Fantástico, gravar no terceiro. Já gravou na Ponta Verde, já gravou no Diamante, agora está no Platino. Dá para pedir música. Eu estava esquecido da Ponta Verde, é verdade. Júnior, prepara o da minha Sara para o Marcos Vital vir, viu? Fica peixe aí na próxima para a gente fazer completo mesmo. Mas, cara, é isso. Então, assim, outra coisa que você falou agora, que é fundamental, e assim, eu até comentei com o Dalmo, esses cortes, cara, isso não tem preço, porque muitas vezes o cara não tem o tempo, né, de ouvir ele todo, e até brinco e dou como sugestão, né, gente? Sim. Podcast nunca se assiste numa pegada só, né? Nem eu consigo, viu, quando eu gravo. eu assisto em 2, 3 vezes, então é mais ou menos isso, já Então, geralmente a mulher assiste quando ela tá na lua de mel, assim, no começo, apaixonada, ela quer assistir, né? Mas depois de 10 anos casada, não assiste não, cara. Mas a gente, é isso que você dá como dica, né, como toque de fazer esses cortes, do pessoal ouvir as partes mais importantes, mais interessantes, isso é extraordinário. É extraordinário. Sem contar que você deixa um legado, né? Esse episódio aqui vai ficar aí para a história, e obviamente teremos a oportunidade de gravar outros, uma versão atualizada, com novidades e tudo mais. Vai estar no site da Desco, inclusive. Está no site da Desco, boa, muito bom. Quando a gente concluir, vai estar lá no site. Que massa, site. Pronto. Então assim, você que está nos assistindo, aproveita depois e vai lá no site da Desco, que logo esse episódio vai estar lá postado com os maiores detalhes, sem contar os cortes que a gente vai também disponibilizar. Mas, Dalmo, falando ainda de credibilidade, eu estou aqui muito, muito feliz em ouvir vocês, porque vou falar de uma experiência de vida. Eu tenho uma experiência de vida no mundo empresarial, no setor público também, e já vi de tudo um pouco. Né? Logicamente, falta muita coisa para ver ainda e aprender, mas a gente já viu muita coisa. Por exemplo, essa ideia de que se vende recuperação de crédito judicial e tal, tem
uma série de escritórios jurídicos no Brasil, né? Muitos mágicos, muitos gurus aí que chegam. Eu digo porque já ouvi muito. Aí tem um negócio bom aqui pra gente fazer uma recuperação de crédito, não sei o quê. Eu já sentei em mesa, né, para ouvir os gurus que veio de fora aí com uma vara mágica que o cara ia ficar milionário. Eu digo, rapaz, até eu quero ver esse negócio, né? E diga-se de passagem, a boa parte disso aí é um conto de fada, né? Você vai lá e de repente o cara quer uma antecipação, aí a gente faz esse serviço. Agora você antecipa logo aqui X%, e aí você já amarra, tem um contrato de 500 páginas, não sei o quê, que no fundo não é nem um contrato. Então, enfim, para passar limpo, vocês fazem um trabalho e obviamente está comprovado aqui, não é só palavras minhas e nem tão pouco deles, são os números. Sim. Mas nessa amarração, quando você passa a credibilidade, o modus operandi em que a Desco faz para que as pessoas, que o construtor possa ter confiabilidade, qual a abordagem que vocês têm? Então, Gelson, foi excelente pergunta, porque é o seguinte, a gente mostra primeiro, porque a Desco começou comigo, eu como consultor, do lado dele, estou aqui do lado dele. Isso. Né? Sei as dores dele. Você não podia começar enrolando você mesmo, né? Exatamente. Então, a gente sabe as dores de cada consultor, né, em relação a isso. Prova social maior não tem, não. Exatamente. O segundo ponto, que é importantíssimo, é que a gente todo o nosso trabalho, ele só é feito no êxito. Tá. Então, entendi. A gente só é remunerado de algo se a gente consegue recuperar algo para o consultor. Boa. Né? Porque a gente sabe o seguinte, a gente sabe que como esse trabalho que a Caixa faz, ele pode ter sido feito ou não, então não é justo. A gente está cobrando algo na frente para o consultor, para o incorporador, e depois ver que o cara não tem nada a recuperar. Entendi. Então ele vai se sentir até lesado. Lesado, sem dúvida. Com certeza. Né? E o terceiro ponto, que é o mais importante, é a questão, você falou da credibilidade. Sim, por favor. São os depoimentos que a gente tem em favor da Desco, né, que o Marcos falou, que a gente começou aqui em Alagoas, né, então a gente tem um depoimento de pessoas daqui de Alagoas. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu já depoimentos de Brasil afora. A gente tem depoimento do presidente da CEBIC, hoje, que é a maior entidade de classe da construção civil, né, que é o Renato Correia. A gente conseguiu fazer recuperação de crédito para a empresa dele. A gente tem depoimento também do diretor de operações estruturadas financeiras da Plano em Plano, que é uma empresa que é listada em bolsa. Então, imagina o nível de compliance que a gente sofreu lá dentro. Então, assim, temos também depoimento de empresas da maior costura do Espírito Santo, Entendi. E vários, acrescentando aqui, Dalmo, e vários presidentes de entidades de classe de referência no Brasil. Então, presidente do Sinduscon de Pelotas, a gente tem um depoimento. Presidente do Sinduscon do Pará, de Belém, a gente tem um depoimento. O diretor da área de interesse, de habitação de interesse social do Paraná, a gente tem, do Sinduscon, a gente tem depoimento. Então, a gente está com depoimento de pessoas de referência no Brasil inteiro, né? O que, na verdade, só atesta e valida, né, o trabalho e traz, né, com isso o peso da credibilidade que a gente reforça quando a gente busca, Jaelson, um parceiro de referência naquela cidade. Normalmente a gente traz com a gente para abrir porta um cara que é uma pessoa de referência naquela cidade. Então isso também dá um adicional muito grande de valor. Contribui muito. Marcos e Dalmo, eu vou falar um pouquinho de mentalidade, né, dos empresários. Né? A gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo, né, com muitas construtoras, das mais modernas, até aquelas ainda mais tradicionais, que tem muitos anos no mercado e se mantém. Essa pergunta eu faço porque quando a gente observa a mentalidade do empresariado, e que vem melhorando muito, mas ainda tem aqueles mais ressabiados, né, mais tradição, mais trancados, e chega um negócio desse, e que mesmo com todo o depoimento, com todo, né, o empresário tem aquela mentalidade de ficar o pé atrás. Rapaz, como é que eu faço isso? Eu vou abrir meus números, não é? Isso funciona mesmo? Esses caras, né? Será assim? Porque é um jogo daqui. Me fala um pouco sobre, no Brasil, pelo menos no estado onde vocês têm, e com todas essas estratégias que vocês estão usando, mas tem ainda encontrado
alguma dificuldade de algum empresário entender e que você precisa ir lá, mostrar, convencer, que é para o cara abrir assim a mente, pô, esse negócio é bom. Fala um pouquinho sobre isso. Existe qualquer, não só no nosso setor, como em qualquer setor do Brasil, qualquer segmento do mercado do Brasil, né, Gelson? E a gente, como é que a gente vence isso? Através do exemplo. Né? Então, a gente sabe que naquele primeiro momento a gente não vai conquistar, não vai derreter o coração dele. Né? Então, a gente consegue, através de um parceiro dele, ou enfim, de uma outra empresa, consegue fazer a recuperação, aí entra em contato de novo, aquela outra costura que você conhece, tal. Fez. O cara vai, não teve problema algum. Tem outro ponto, Dom, só lembrando aqui, acrescentando, que é também absolutamente estratégico, e foi uma coisa muito trabalhada por mim e pelo Dalmo, que é o seguinte: a gente tomou uma decisão empresarial de não ir buscar informação estratégica. Isso. Tá. A gente pega informações absolutamente superficiais, né? A gente não vai atrás de movimentação financeira, de extrato de conta, porque isso causa um grande desconforto. Isso. Né? Então, o cara abrir ou expor o seu negócio, as vísceras do seu negócio, muito bom dizer isso a gente não faz sob nenhuma hipótese. A gente pega informações superficiais, na verdade, que na maioria das vezes até são públicas, né? Porque estão registradas em cartório, tá? Dos empreendimentos que eles deram entrada. Tá. E aonde foi, com a agência da instituição financeira, da Caixa, que eles fizeram isso e tal. Então, assim, o contrato da gente é um contrato, como o Dalmo disse, à medida que a gente fechou um contrato com uma empresa listada em bolsa, esses caras ajudaram a gente através do departamento jurídico deles em fazer um pente fino no nosso contrato original, né? Colocar cláusulas de compliance que protege a eles e protege a gente também, né? Boa. Então, assim, esse contrato da gente é um contrato hoje muito rico sob o ponto de vista de amarra, né? E a gente tem uma procuração que eles nos dão para que a gente efetivamente avance com o trabalho. A procuração, a gente também tem um cuidado tão grande, só para você ter uma ideia, Gelson, que a gente deixa claro que caso ele autoriza dar aquelas informações, mas caso haja crédito, esse crédito já cai direto na conta da própria consultora. Então não tem circulação de recursos para a gente para depois ir para o cara. Então, assim, é uma coisa muito limpa, muito clara, muito objetiva, que dá também ao cara um conforto muito grande na hora da contratação. Muito bom, cara. Isso faz a diferença, porque assim, meu avô dizia que viola de boca todo mundo toca, né? E assim, dizer que é muito... Pô, qualquer um pode dizer, agora você vai e mostra com evidência e tal. E quando você fala da mentalidade, eu penso que é algo que ainda tem muito a evoluir. Você vê que os construtores, principalmente aquelas construtoras mais antigas, assim, que tem mais tempo no mercado e que os filhos assumem, que chegam numa versão mais, né, com a mente mais aberta, simples assim. É verdade, é isso mesmo. Né, porque nós temos o advento da tecnologia. Sim. E é nesse item que eu quero tocar, para sentir uma pergunta curiosa minha, a Desco, nesse movimento tecnológico, inclusive da inteligência artificial, né, que chega aí com uma série de... Né, vocês já chegaram a usar, trouxeram isso para si, para dentro do negócio em si, facilita ou ainda não? Como é que está o namoro aí, a proximidade da Desco com a alta tecnologia, inclusive a inteligência artificial? Eu sou um cara apaixonado por tecnologia. Que massa. Então, com certeza, já usei ChatGPT para ver o que a gente poderia melhorar nos nossos processos lá dentro, né, dos processos da Desco. Então, com certeza, a gente já usou e a gente está desenvolvendo também outros produtos, vamos dizer assim, né, que envolvem também a tecnologia, e daqui a pouco a gente vai conseguir lançar aí coisas novas e boas. Muito bom. Eu queria até ouvir essa mesma resposta do Marcos, porque assim, o Dalma, ele foi muito feliz, ele fez até uma declaração de amor, né? Sou apaixonado pela tecnologia. É verdade. E é muito bom, né, Jair, ter um sócio mais novo, certo, com essa pegada tecnológica. Boa, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou, na verdade, também, apesar de ser semi-novo,
eu também sempre tive essa pegada. Não, você é visionário. Esse cara aqui, por onde ele passou, ele só passou porque esteve à frente do tempo. Senão ele não tinha nem passado, não tinha vingado. já enfrentou aí algumas batalhas. Grande. Né? Então tecnologia também está na sua veia. Tá, mas assim, é muito bacana, né, ver e ser incentivado e estimulado pelo sócio. Verdade, é verdade. Tá? Porque, obviamente, que naturalmente até ele tem mais familiaridade, né, principalmente com essas tecnologias mais novas, mas a parte boa é que quando ele puxa, ele traz, eu abraço a causa e a gente segue. Então, assim, Quero ver a tabela o Marcos tá boa. usando o ChatGPT, rapaz. Gente... Olha, se for o Dalmo vem aqui e ele já saca rápido. Não é Dalmo? Com certeza. Aí aqui, ó, vamos ver aqui. O chat GPT aqui. Será que vocês estão aqui no... A Desco tá aqui? Tá, né? Alô, chat GPT, aqui quem fala é Jaelson. Eu queria saber como fazer uma recuperação de crédito junto à Caixa Econômica. Será que ele vai dizer aqui? Olha essa. Ele vai processar, está processando, terminando de enviar. Ou seja, gente, você está aqui, a gente está fazendo uma leve demonstração, até como um tom de brincadeira, no sentido, mas para mostrar o quanto isso é real. Sim. Não é isso? E aí, é porque vai demorar aqui, se eu for falar tudo, vai terminar aqui, mas com certeza eles dão essa resposta. Tu sabe disso, né? Sem dúvida. É incrível isso. Agora, aliado a isso, tem o conhecimento técnico, no caso de um assunto desse específico, que foi o que vocês descobriram. O que isso, essa provocação sua é muito bacana, porque assim, recentemente, né, o Dalmo me deu essa provocada, né, com relação, inclusive, a ter um olhar mais estratégico do ponto de vista de uma pegada do marketing, ou como a gente tratar. O site da gente, a gente já melhorou drasticamente a partir da contratação de uma agência do Paraná, né, que a gente contratou com o olhar de dar uma impulsionada, de identificar público-alvo de uma forma até mais ou seja, tirando um pouco a gente da dependência dos parceiros locais, né? Certo. A gente tratando a coisa mais orgânica, ele já fez isso via LinkedIn. Que massa, agora né? A gente já tem uma outra pegada que a gente já está partindo até para a questão da ferramenta do RD Station. Então, que assim, massa, velho. Massa. A gente... Pode mais falar isso aqui. Só a correção, a agência é de São Paulo. É São Paulo? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu imaginei que fosse Paraná, mas imagina. Então, são os caras recomendados, né? Na verdade, por as grandes empresas. Outros players de mercado. Então, assim, os caras têm uma pegada muito boa. A gente já está produzindo, inclusive, está no nosso site blog, a gente está produzindo um e-book. Que massa, velho. Está com o e-book praticamente concluído. Só coube aí umas alteraçõezinhas que a gente fez no produto final, na matéria final que eles colocaram. Já vai estar no site também. Então a gente está muito atento a isso, tá, Jailson? E assim, é porque é uma empresa muito nova, né? Muito boa, porque é exatamente isso. Esse tipo de provocação. E logo, ainda que não esteja, né, no mapa e no radar, logo, pela própria movimentação e a preocupação com o nome recuperação judicial, recuperação de crédito imobiliário, né? Desculpa, judicial não. Recuperação de crédito imobiliário, logo, quando você procurar, a Desco vai estar aparecendo. Sem dúvida. Porque a gente já está afirmando isso em várias... Criando conteúdo para isso. Muito bom, cara, muito bom. Isso abre muito a mente, e principalmente de quem está chegando aí, quem está ouvindo esse podcast, que você vai juntando as pedrinhas, juntando o quebra-cabeça e vai vendo aí toda a formatação e a seriedade, não só do que está sendo falado, mas com a prova social. Falando ainda na linha do tempo, se a gente fosse aqui pensar, no conjecturar um futuro, daqui a 3 anos, 5 anos, como é que vocês enxergam, como é que você vê a Desco assim? Obviamente que o amanhã pertence a Deus, mas cabe a nós também construí-lo, fazer a nossa parte. Nessa pegada que vocês estão vindo, daqui a 5 anos, como está a Desco? Mas primeiro, eu acho que a gente ter atuado em todos os estados da federação, né? Eu acho que isso é algo bem factível, né, pra gente, né? E assim, a gente aumenta, se Deus quiser, triplicar aí, pelo menos o número de consultores, né, mano? Eu vou um pouquinho mais além. Certo. Eu vou um pouquinho mais além. Eu não paga nada a pessoa sonhar, né, a pessoa ser visionário. E o Dalmo, numa das últimas idas dele a São Paulo,
ele foi provocado por um pessoal que é um pessoal gigante em aceleração de startup. Boa. Tá? O nosso negócio, ele é uma startup que a gente está se preparando para dar um salto muito grande. Boa. Eu diria a você que daqui a 5 anos a Desco vai ser, sem sombra de dúvida nenhuma, a maior empresa de recuperação de crédito imobiliário do Brasil. Boa. Tá? Então, assim, porque o trabalho é muito sério, é muito bem feito. A gente está estruturando isso de tal forma que a gente vai, através de tecnologia, a gente vai dar a ferramenta para um construtor de qualquer lugar do Brasil entrar no nosso site e ele se habilitar via site a gerar uma série de informações, a colocar uma série de informações e ali mesmo ele já ter uma previsibilidade do que é que ele poderia ter de crédito a ser recuperado. Então, assim, a gente está se encaminhando para um trabalho extraordinário e isso é a ferramenta que a gente usa hoje. Mas a gente, como o Dalmo disse, a gente também está se estruturando para pelo menos mais 2 produtos que a gente não tem como abrir, a gente não pode abrir agora, mas assim, que é dentro dessa linha de recuperação de crédito, que seguramente ninguém no Brasil vai estar fazendo o que a gente faz hoje. Boa. E quanto mais daqui a algum tempo com esses 2 outros produtos no nosso portfólio. Então, assim, eu estou muito empolgado, eu sou um entusiasta, né? Não, acima de tudo, eu sou um otimista inveterado, né? Já você sabe que eu sou, eu sou um otimista inveterado, então, assim, eu vibro com as coisas, assim, porque eu sei o quanto esse trabalho é um trabalho firme, sim. Em cima de pedra, né? Ele é pautado em muita seriedade, muita decência, um trabalho muito parceiro, e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai estourar, a gente vai explodir aí muito em termos de visibilidade e tamanho em muito pouco tempo. Você vai poder dizer que fez aqui um podcast. O primeiro podcast da Desco. Primeiro podcast da Desco. Mas eu quero outros, né? Inclusive nesse passo a passo. Acho que é isso mesmo. O primeiro de muitos, né? Porque isso realmente divulga, como a gente já até colocou aqui, mas especialmente pela atualização da informação. Porque o mundo muda muito rápido, né? Ainda mais agora, né? Eu sou fazendo um desafio a você, Eudalmo. Por favor. O próximo podcast que a gente vai gravar, a gente já vai gravar no estúdio do TheCast em São Paulo, que eu tô sabendo também que você tá com asas aí. Verdade. Quem sabe a gente lá em São Paulo não já vai estar nesse tamanhão todo e não já vai poder fazer esse Perfeito. Destaco Produções realmente tem esse plano, já que o nosso amigo Marcos profetizou. Vou fazer uso aí, vamos pegar a carona na profecia dele também, de que a Desco vai voar e a gente também. Estamos sim com esse plano. Obviamente que, né, eu até postei hoje, dar uma frase bem simples, assim, bem com 2 palavrinhas assim: crescer dói. Isso mesmo. Crescer dói, velho. Dói verdade. É um negócio impressionante, né? Assim, eu vou fazer menção a isso, inclusive fazendo uso até do case de vocês, da Desco. A gente está aqui hoje contando essa história, vocês aqui retratando tão bem esse período, mas só Deus e vocês sabem. Sim. De quando a ideia nasceu, do primeiro case, da Livecom, do segundo, para você convencer o segundo. Cara, eu sei o que é isso. Porque agora tudo bem, você tem um site aqui, tem 30 milhões. O cara, no mínimo o cara diz, né? E quando não tinha 1 milhão nenhum? É isso mesmo. Não é assim? Exatamente. E quando era 0 milhão? Aí o cara vai assim, rapaz, se dá, será que essa história mesmo, né? Esse Marco tá com uma conversa assim. Mas é isso, é a persistência. Não é? É como o Marcos colocou, é você ser realmente otimista. Ser otimista paga um preço. Né? Às vezes você até posa como bobo da corte, né? O cara, esse cara é meio doido, tal. Mas tem que ser, cara. Eu acho que é por aí. E eu também comungo, Marcos, desse mesmo sentimento seu, e acredito que do Dalmo também, né? De otimismo. Claro. E de acreditar, até porque se não acreditasse, não estava aqui também, né? Exatamente. Você não tem como, né? Ainda sobre a Desco, eu queria ouvir de vocês. Muita coisa mudou do momento zero, o marco zero para agora, ou alguma coisa significativa mudou? Porque assim, às vezes a gente começa com a ideia tem um tamanho aqui, né? Aí passou aqui 1 mês, 2, 1 ano, 2, epa! Como hoje vocês já estão prevendo aí, tem 2 coisas novas que vai ser acoplada, beleza.
Do Marco Zero para os 4 anos hoje, tem algum momento que diz assim, esse foi um dia meio que de glória, assim, meio que de luz? Tem como você lembra disso aí? Deve ter muitos momentos bons, eu sei disso. Mas teve aquele dia que você dizia assim, putz, vamos abrir um vinho, né? Rapaz... Tô falando do vinho porque ele é fã do vinho, né? E ele me puxa muito aí. Tá na pegada. O vinho também, né? Eu sou curioso também, mas o Marco Então, que dia vocês abriram um vinho do Marco Zero até hoje? Rapaz, eu acho que foi quando a gente fechou com a Plano e Plano. Foi. A Plano e Plano é uma empresa gigante, está entre as 20 maiores empresas em metro quadrado entregue do Brasil. É uma referência em São Paulo. Quando você fala em Plano e Plano, dentro de uma agência da Caixa, todo mundo reverencia a empresa. Tá? O trabalho para Plano e Plano tem sido um negócio extraordinário para a gente, porque inclusive a gente teve um contrato aditivado, a gente tinha um contrato com eles para fazer referente aos empreendimentos conclusos, já entregues. E em algum momento eles nos convidaram para fazer um termo aditivo e a gente passar a acompanhar os empreendimentos em andamento. Caramba! Então imagina, isso são mais de 100 agências na Caixa Econômica que a gente opera só com a Plano e Plano. Então imagina assim, isso virou uma chave, isso quebrou um paradigma. Com né? certeza. E com esse nível de satisfação do cara contratar para a gente aditivar um contrato e ser quase que um prestador de serviço contínuo dos caras... imagina, o cara vai lá e dá um depoimento em favor do trabalho. Isso é extraordinário. Né? Isso não tem preço. Então, apesar da gente já ter assim, depoimentos espetaculares, mas vários outros. Esse foi pra gente assim, uma grande virada de chave. Né? E eu acho que assim, a próxima grande virada de chave vai ser quando a gente efetivamente anunciar os próximos produtos, sabe? Eu acho que isso... Tá intimado, anunciar aqui, né? Bacana, aqui no nosso estúdio em São Paulo, logo também. Agora, com esse depoimento que Marcos falou, eu fiquei curioso que vinho foi, não pode ter sido menos que o Barca Velha. A gente é usado, mas usado, né? Sim, deixa eu falar em Barca Velha, deixa eu te dar um depoimento que é muito bacana. Eu acho que a gente ia passando aqui um pouco. Esse crédito, tá, Jailson, a gente consegue ele das empresas que estão em atividade normal. Sim. Mas a gente já recuperou créditos para empresa em recuperação judicial. Opa, peraí. Agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Você tem uma empresa que está inativa. Isso. Normal, normal, beleza. Aí você vai lá, pleiteia administrativamente e consegue. Aí tem um caso de uma empresa que fatalmente, por alguma fatalidade, está em recuperação judicial. Está na dificuldade, tem todo aquele protocolo jurídico legal. Para essa empresa, a Desco trabalhou e conseguiu recuperar? Administrativamente, e uma boa parte desse crédito a gente conseguiu liberar administrativamente. Caramba. Salvo as que tinham algum passivo com a própria Caixa Econômica. Que aí foi feito um encontro de contas. Que para a empresa foi um bom negócio. Que para a empresa foi espetacular, porque ele estava com passivo, a gente arranja o crédito, o cara faz um encontro de contas, diminuiu, zerou praticamente o passivo, né, em alguns casos. Então, assim, isso foi um negócio extraordinário. E a parte que eu ia entrar na brincadeira com relação quero saber o vinho, viu? É exatamente sobre vinho. Que a gente conseguiu recuperar de uma empresa extinta. Um empresário alagoano. Aí o negócio agora sobe o nível, né, velho? Vamos lá, peraí, gente. Empresa normal, beleza, né? Empresa com recuperação judicial, beleza. Encontro de conta, maravilha. Agora a empresa extinta, fala aí, Marcos. Extinta. Esse empresário, ele tinha feito empreendimentos nessa modalidade, certo, né, aqui em Maceió. A gente conhecia os filhos, coincidentemente, opera aqui, tem escritório no mesmo empresarial nosso, né? Perfeito. A Desco está no mesmo empresarial aqui. Opa, olha, disse que você é fruto das 5 pessoas que você anda junto. Eu ando junto dele, viu? Agora dele aqui também, no mesmo prédio, né? Então, assim, não é assim, né? Senta na mesa dos 5, você é o 6º, né? Se você andar com 5 idiotas, você é o 6º. Eu não quero 5 inteligentes, assim, que nem o Marcos e o Dalmo. Então, o que acontece? A gente encontrou no elevador e eu disse, Dalmo, lembra da empresa do pai dessa pessoa e tal? A gente tem condição de buscar. Aí eu conversei com o filho, pedi para ele. Acreditou na hora, tu acreditou? Na hora. Aí a gente vê só que negócio interessante. Vê só que negócio interessante. Aí o pai desse cara, ele era o liquidante da empresa e o cara estava morando, liquidou, encerrou a atividade e ele foi morar em Lisboa.
falou em barca velha, né? Gostei. É isso mesmo, olha aí. Só para você ter uma ideia, a gente recuperou à época R$390 mil para a empresa desse cara. Para esse cara, mas é quase 50 mil euros para o cara poder tomar de barca velha lá. Até brinquedo. Quando eu for a Lisboa, pelo menos um barca velha a gente toma junto. Olha, gente, eu não entendo não, mas eu só tomo barca velha, Peramanca ou Almaviva. Eita, puta. Tá bem de vida. Tá bem de vida, né? Imagina esse corte, hein? Daqui a pouco vão dizer assim, pô, a Receita vem atrás de mim, tô brincando, viu? Também não tomo aquele outro que eu não vou dizer o nome. Mas, cara, eu acho que celebrar as vitórias vale a pena, né, Marcos? Super. Não é? Super. Porque a gente fala assim, depois de acontecido, né? Depois que se consegue, termina em tese sendo fácil, mas o percurso, né? O pleito, a busca, a análise do número, não é fácil, né? É verdade. Tem a música que diz, né? Você não sabe o quanto eu caminhei, né? É, exatamente. Para chegar até aqui, é isso aí. Boa, isso é muito bom. Estou muito contente, eu acredito que se a gente for espremer tem mais coisa, mas eu quero deixar esse gostinho para eles voltarem aqui, porque tem novidades aí na área. Mas eu ainda quero deixar a oportunidade, Dalma, para você fazer as suas considerações. Aliás, se você tiver essa oportunidade agora de estar diante de uma plateia de empresários, sei lá, num desses congressos aí que as instituições das grandes metrópoles realizam, e você diante desse público de empresário fosse falar da Desco aí, fazer um Reels em poucas palavras, que mensagem para aquela câmera você deixaria para esses empresários? Rapaz, a mensagem é o seguinte, eu diria que existe muito dinheiro na mesa, né, que a Desco pode ajudar vocês a buscar. Simples assim. Muito bom. Dinheiro na mesa não se deixa, né? E aí também na versão do nosso amigo Marcos Vital. Marcos, tu tá noutra, a plateia dele já é outra, tu é outra, tu tá em outra cidade aí. A plateia, que mensagem você deixaria para esses empresários? Exatamente. Eu acho que o nome que você deu para o teu negócio é um nome muito próprio, né? Destravo. Cara, tem muita gente ainda com a cabeça bloqueada. Tem muita gente ainda que está muito preso a alguns medos. E o que a gente tenta trazer para esse pessoal é o seguinte, olha, a gente não vem para conflito, a gente vem para ajudar, tem muita grana na mesa, e a Desco é sim uma possibilidade única de você acessar esse recurso sem nenhum tipo de atrito, com muita segurança, com muita parceria, muita credibilidade. Então, assim, não perca mais tempo. Muito bom. Muito bom. 2 feras aqui representando a Desco, um trabalho realmente que tem sido feito aí, comprovado. Estou muito contente com a presença de vocês. Eu ainda gostaria de deixar contigo, dar a oportunidade de você fazer algumas considerações finais, o agradecimento, enfim, com você a palavra. Bem, já, antes de mais nada, mais uma vez queria agradecer, né, o convite. Boa. Estar aqui. Me estreia de podcast, primeira vez que eu estou fazendo podcast. Rapaz, estreou bem, viu? Estreou bem? Foi, que bom, tá que bom. bom. Então, por meio de muitos aí, né? Quem Boa. sabe que o próximo também aqui. Sim, sim. Outros negócios, viu? Já estou de olho aqui na Livicon também, pra gente começar a divulgar. Tem outros também, viu? Tem outros também, né? Tem um já começa a crescer, não. Tá iniciando agora, sim, mas bem bacana, que é de compartilhamento de casas, então... Top, casa cara. e praia. Cabe a gente fazer aqui tudo que as pessoas precisam, isso é fato, é de informação. Sim. Por falta de informação, muita gente perece, muitos negócios deixam de acontecer, muito dinheiro na mesa, como você também colocou, fica na mesa, enfim. Então, acho que trazer aqui, cara, eu curto, eu sou da comunicação digital, eu curto isso, eu valorizo muito as informações, eu acho que toda mensagem, ela tem um coração esperando, tem alguém esperando. Se não interessa fulano, não interessa Beltrano, porque aí é assim o mundo, né? Mas que tem isso, quando divulgado, alcança. Sim, e eu faço questão de tá contando a história da Call Beach House. É o nome. Caraca, já me interessei. Olha aí, cenas do próximo capítulo, gente. Daqui a pouquinho, noutra oportunidade, estaremos com o Dalmo Peixoto aqui com esse tema bem legal. Então. Mas agradeço mais uma vez. Boa. São bacana, muito bacana. Bacana que assim, eu tava meio ansioso, né? De como é um podcast. Você viu aí, cara, bate-papo. No aqui, próximo, vamos intimar o Marcos, para no próximo ele ver um vinho.
Rapaz, eu acho que vale a pena. Olha aqui, velho. Não vai dar uma hora só, não. Não, a gente abre uma exceçãozinha aí. Mas um vinhozinho, poxa, um queijinho e tal. Eu acho que o assunto flui melhor. Acho que a Desco pesca mais negócios, entendeu? Com certeza. Aí, vamos ver. Depois eu boto aqui o rótulo pra ele. Quem entende de vinho aí. Mas, Marcos, também a você a palavra para suas considerações e os nossos agradecimentos da sua presença. Jailson, eu quero agradecer ao Destravo, ao TheCast, agradecer a você acima de tudo. Eu vi, né, lá atrás, há 2 anos, eu tive a oportunidade de gravar. Você para mim é uma das pessoas que esteve presente no Nascedouro. Então, para mim é uma pessoa importante que sempre estará aqui dando continuidade à nossa história. Eu agradeço demais, quero dizer da evolução, é absolutamente extraordinário ver o crescimento, ver o quanto vocês evoluíram, você principalmente, não se fala. Mas eu queria também fazer um agradecimento especial, já é o meu sócio, Dalmo, que efetivamente é uma pessoa que a gente tem tido aí um nível de relacionamento muito bacana. É uma pessoa que tem feito uma diferença muito grande na questão da Desco, porque é o cara que efetivamente foi lá. Eu brinco sempre o seguinte, né? O cara que o desbravador, o caminho dele é sempre muito mais difícil, muito mais dolorido, né? Doloroso. Quem primeiro acreditou, né? É o cara que primeiro acreditou e por isso a coisa, né, efetivamente nasceu. Então, assim, meu sócio, obrigado. Boa, é muito bacana estar aí, né? E a gente fazendo, né, já esse um pouco mais da história dessa empresa, então muito bacana, obrigado, parabéns, foi muito bem, sabe muito bem, né, Jailson? Rapaz, deu um show, tá com esse papinho, aqui de que não, a carinha assim, tal, mas aqui devagarzinho, deu que massa, velho. Eu e a você, amigo, obrigado mais uma vez, vamos em frente. Agradeço a você, Marcão, vamos embora. Tamo junto. Meu filho, vamos embora, muito bom. Vamos embora. Agradeço a você que nos acompanha, nos segue, vai lá no nosso canal, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações e acompanha os conteúdos, especialmente de hoje que tratamos da Desco. Para você acompanhar, o arroba é @Desco. @Desco.com.br. Desco. Não, aí no caso é o site. Não, né? mas é @Desco. Que massa, que massa. Os caras são inteligentes, eles simplificam, pô. @Desco.com.br. Vai lá e acompanha e vê maiores detalhes e os números também. É assim? Show de bola. Muito bom. A você que nos acompanha e nos segue, um forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.